Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade com os assuntos e o último e quinto domínio, então é o ciberespaço, né? Esse vídeo, uma boa parte do conteúdo dele está no livro O Quinto Domínio, né? Então, quando a gente fala sobre o ciberespaço, muita gente pensa apenas internet, rede social ou computador. Só que isso é bem longe do que realmente é. Tá? Na verdade, o ciberespaço hoje é praticamente como se fosse um sistema nervoso do mundo, tá? Porque tudo passa por ele. A gente tem energia, comunicação, transporte, sistema financeiro, operações militares. E antes da gente avançar no conteúdo, a gente tem que fazer uma distinção importante que quase ninguém faz direito, né? Porque existe uma diferença entre o ciberespaço e o espaço cibernético. Tá? O ciberespaço ele é mais amplo, né? Ele envolve toda a infraestrutura digital, então os dados, as redes, os sistemas e até mesmo as pessoas interagindo nesse ambiente. Tá? Já o espaço cibernético, que é muito focado também nesse livro O Quinto Domínio, é uma visão mais técnica e operacional, né? É o conjunto das tecnologias conectadas, os sistemas controlados por computadores. E aí, inclusive, no campo estratégico, essa diferença importa bastante, né? Porque quando a gente fala de guerra, poder, geopolítica, normalmente a gente fala do espaço cibernético como um campo de operação. Mas aí o impacto disso acontece no ciberespaço como um todo. E aqui começa algo interessante, porque durante muito tempo a geopolítica foi baseada no território físico, né? Quem controlava terra, mar, rotas estratégicas, o ar, controlava poder, é o que a gente viu nos outros vídeos, né? Nos vídeos anteriores. Só que isso mudou, né? Os dados, a infraestrutura digital, hoje tem um peso comparável a um território físico. Não é que o território deixou de importar, né? Não, não é isso. Mas surgiu uma camada a mais, né? E essa camada ela tem uma característica muito particular. Ela reduz o impacto da geografia, mas ela não elimina, longe disso, mas reduz, tá? Porque no ciberespaço você não precisa atravessar uma fronteira física para atingir um país, por exemplo, tá? Você consegue projetar poder remotamente. Isso faz com que o jogo mude. Agora entra um ponto central do livro do Richard Clarke, porque existe uma ideia chamada vantagem do ataque. Então, basicamente, no ciberespaço, hoje, atacar é mais fácil do que defender. Por que isso? Existem alguns motivos, né? O primeiro é o custo. Você não precisa de um exército, não precisa de frota, né? Não precisa de território. Um exemplo é a Coreia do Norte, né? Que é muito forte nesse aspecto. Então, às vezes, um grupo pequeno, com conhecimento técnico,
já consegue causar danos e um impacto relevante, né? A outra, né, coisa é o anonimato, porque é muito difícil tu atribuir um ataque com certeza absoluta, né? Por exemplo, Stuxnet. Então isso reduz o risco para quem ataca. E terceiro, dependência, né? Nas últimas décadas a gente fez com que tudo dependesse das redes de computadores, ou praticamente tudo. E isso é um ponto crítico, porque quanto mais dependente a gente fica de uma coisa, mais vulnerável nos tornamos, né? E isso não é teoria, tá? Isso já acontece e já aconteceu várias vezes. A gente teve um caso do ataque do Colonial Pipeline, né, que é um único ataque cibernético, fez com que boa parte do abastecimento de combustível nos Estados Unidos, né, não foi uma bomba, não foi um míssil, não foi uma invasão, foi um ataque cibernético. Agora, amplia isso, por exemplo, a gente tem as redes elétricas inteligentes, sistemas de água, saneamento, o próprio controle de tráfego aéreo, questão de hospitais. Tudo isso, hoje, né, depende de sistemas digitais. Um ataque ele pode gerar um impacto físico real, né? Mas aí a gente entra num conceito muito forte. Antes de um conflito físico começar, existe uma grande chance desse conflito começar no cyberespaço. E a gente tem o exemplo do que aconteceu na guerra da Ucrânia, né? Antes da invasão, houve uma série de ataques cibernéticos. Tá? A gente teve interrupção de sistemas e isso afeta diretamente o país, né? Porque, por exemplo, tentativas de desorganizar a comunicação, ataques a infraestruturas digitais, né? Não quer dizer que destruir fisicamente, né? Mas desorganizar esse país, esse estado, porque um país, quando ele tem essa desorganização, ele responde pior. E isso é questão estratégica, né? A gente tem outros exemplos concretos, que foi o caso do Stuxnet, que eu já falei antes, né? Que foi um dos primeiros exemplos claros de uso ofensivo do cyberespaço por estados, né? Foi um malware que foi usado para sabotar um programa nuclear iraniano. Não teve vazão e não teve um ataque direto, tá? Mas teve um impacto real. E não tem oficialmente quem foi o responsável. Também tem o NotPetya, né, que foi um ataque que começou com foco na Ucrânia, mas ele acabou se espalhando no mundo inteiro. E isso causou bilhões em prejuízo, afetou empresas gigantes e, querendo ou não, mostra que o cyberespaço você não consegue controlar completamente as consequências. Os efeitos, eles podem, como é que eu posso dizer, escapar, né? Isso é perigoso. E teve também outro, né, o WannaCry, que afetou hospitais, sistemas, empresas, mostrando que até serviços essenciais eles podem ser comprometidos. Além desses ataques mais técnicos, existe algo mais comum, que é a espionagem.
que com o cyberespaço se torna mais fácil. A gente entra num ponto importante aqui, muito interessante, porque antes, para a gente obter informações estratégicas, precisava de infiltração de agentes, operações complexas, coisas que a gente vê em filme, né? E hoje, muitas vezes, isso é feito digitalmente, com custo menor, com risco menor, e com alcance talvez muito maior também, né? Porque a gente tem exemplos, assim, podemos conectar, né, com engenharia social, que na prática, o que é isso? Explorar o fator humano. No fim, né, a gente pode dizer que o ponto mais fraco não é a tecnologia, são as pessoas. A gente vê isso em empresas também, né? Um e-mail falso, um link malicioso, que alguém da família também pode clicar ali, uma senha muito fraca, e aí a gente abre portas para um ataque inteiro, que pode dizimar, né? Grande parte dos ataques, eles começam assim. Tem um ponto também que eu acho que é um dos mais importantes de todos, pouca gente fala com mais profundidade, assim. O cyberespaço, ele não substitui espaço geográfico, tá? Ele não elimina a soberania de um país, mas ele muda como o poder é exercido, tá? Os estados, eles continuam sendo os principais atores. Tá? Daí a gente tem alguns exemplos: Estados Unidos, China, Rússia, que são as grandes potências, né? Todos eles investem muito pesado em capacidades cibernéticas, Coreia do Norte, né? Mas ao mesmo tempo o cyberespaço ele permite algo novo, a difusão de poder, né? Indivíduos, grupos, empresas, todos conseguem atuar nesse ambiente. E isso quebra um pouco daquela lógica tradicional de um poder centralizado num país, né, numa superpotência. As empresas são parte fundamental desse domínio, porque grande parte da infraestrutura digital, querendo ou não, ela é privada, né? E isso cria uma situação nova. As empresas defendendo sistemas que são essenciais para países inteiros. E também levanta várias questões, né? Quem seria um possível responsável pela defesa? É o país mesmo? É a empresa? Os dois? Isso é um ponto que tem no livro O Quinto Domínio, né? Ele traz essa discussão. O modelo hoje é uma espécie de responsabilidade compartilhada, mas ainda longe de ser perfeito, né? Agora, trazendo mais para a cultura, né, que ajuda muito a visualizar isso, a gente tem a série Zero Day, né, que mostra um ataque cibernético coordenado, onde sistemas começam a falhar em cadeia, né? Até vou trazer depois um vídeo específico sobre isso. E o mais interessante é que não é algo absurdo, se parar para pensar, é plausível, né? Outro filme que mostra isso é O Mundo Depois de Nós, que daí já mostra um colapso, né, progressivo, comunicação falha, os sistemas eles deixam de funcionar.
E aí as pessoas ficam perdidas, elas não entendem o que está acontecendo de verdade. Isso mostra exatamente o tipo de impacto que isso pode gerar um possível ataque cibernético. Muito legal aquelas folhas caindo do avião, né, em outra língua, porque isso ali gera mais confusão, tu não sabe se é um ataque externo, né? Causa uma desorganização muito grande, uma perda de controle. Aí a gente pode ver um outro ponto interessante, que é o lado positivo do cyberespaço. Diferente de armas físicas, né? Uma vez que uma vulnerabilidade é descoberta, isso também está no livro, ela pode ser corrigida, né? E claro, isso não vai eliminar o problema 100%, mas permite uma adaptação mais rápida, né? É como se o campo de batalha ele pudesse ser atualizado constantemente. Também nos leva a outro conceito importante, que é a resiliência cibernética. Hoje a gente não fala mais só em defesa, se fala em capacidade de continuar funcionando mesmo que a gente esteja sob um ataque. Ou seja, não é evitar 100% do ataque, mas reduzir um impacto. Responder rápido, né? Isso me lembra o CIA, a TRID lá, né? E daí se recuperar desse ataque, né? Isso está se tornando central, porque ataques eles vão acontecer. A questão é como a gente reage a isso, como as empresas reagem, como os países reagem. E aí a gente, trazendo para uma visão mais ampla, o cyberespaço ele virou um domínio de disputa. Só que ele não está isolado. Ele se conecta com todos os outros domínios, né? Está na transversal de todos os outros domínios. A gente tem exemplo com o espaço, através dos satélites, o ar através de sistemas de defesa, no mar tem os cabos submarinos, inclusive uma boa parte do tráfego global dos dados, eles passam pelos cabos submarinos, então eles são muito importantes. E aí, com isso, o que parece digital, na verdade tem uma base física também, né? Isso mostra, novamente, os domínios eles não competem, eles se integram, né? E talvez a reflexão final seja essa, né? O cyberespaço ele não é só mais um domínio, mas ele é o domínio que consegue conectar todos os outros e ao mesmo tempo cria novas formas de conflito, poder e influência. Ele não substitui a geografia, né? Depois do ataque cibernético, se tu precisar, as tropas elas vão ter que adentrar o território para dominar o inimigo, para conquistar, por exemplo, né? Mas não necessariamente seja isso em todos os casos, né? Quem domina o cyberespaço ganha uma vantagem enorme, mas não domina o mundo sozinho. É essa reflexão que a gente pode ter, né? O que dá para a gente afirmar com mais precisão é algo mais próximo disso, né? Quem domina o cyberespaço amplia o poder em todos os outros domínios. E aí sim a coisa começa a fazer sentido, né? Se você controla o cyberespaço, você consegue controlar informação, interferir em comunicação, acessar dados estratégicos,
desorganizar sistemas, como a gente já falou antes, influenciar decisões políticas, sociais, como vídeos fakes, né? Isso tudo sem necessariamente vai invadir fisicamente um país. E aqui entra o ponto que muita gente ignora também. O mundo ainda funciona no físico. Tá? Você ainda precisa de um território, você ainda precisa de energia, você ainda precisa de rotas comerciais. Né? A gente precisa então dos outros domínios. O cyberespaço é parte do espaço geográfico, né? Não é algo separado. Isso é legal porque o espaço geográfico é muito determinista, né? Então o cyberespaço vem para quebrar, a tecnologia vem para quebrar um pouco isso. Sem satélites, redes elétricas, ele simplesmente não existe. Então não dá para a gente falar em domínio absoluto, né? Não dá para falar que quem domina o cyberespaço domina o mundo. O que muda tudo é o seguinte: o cyberespaço ele quebra uma lógica clássica da geopolítica. Antes o poder estava muito ligado à geografia. Então a gente pode dizer que quem domina o cyberespaço não controla tudo, mas influencia tudo. Tá? E eu estou repetindo várias vezes isso para entrar na cabeça de vocês. Tá? E aí nos próximos vídeos a gente vai aprofundar ainda mais sobre quem está dominando o cyberespaço, a corrida, nessa corrida armamentista, IA, microchips, histórias reais. Não perca, tá? Já deixa o like